Ministro, as novas regras do Minha Casa Minha Vida, elas vão ampliar o atendimento do programa para famílias com renda de até R$ 12.000 por mês. Mas como é que ficam as outras regras? Qual é o valor do imóvel e os critérios para a seleção das famílias para elas serem atendidas? Mariana, o governo do presidente Lula está criando uma nova faixa do programa, né, para as famílias da classe média, que são atendidas de 8.000, né, as famílias que têm renda de 8.000 até R$ 12.000. A taxa de juros, que é uma taxa de juros subsidiada, né, uma taxa de juros menor para que as famílias possa caber no bolso das famílias, é de 10,5% ao ano. O limite do imóvel que essas famílias podem procurar e fazer o seu financiamento é de até R$ 500.000. E o número de parcelas vai até 420 meses. E aí, o senhor falou 420 meses, é isso? Isso é mais do que a média. 420 parcelas, né? Isso é mais do que a média que a gente vê no mercado, no financiamento, no mercado em geral, não é, ministro? Exatamente. Como também a taxa de juros é bem maior do que já vinha sendo aplicado para esse grupo de famílias, né, que era uma média de mais ou menos 12% ao ano. Então a gente diminui a taxa de juros para poder caber no bolso das famílias e aumenta o número de parcelas para ficar mais suave e com isso as pessoas poderem realizar o sonho da casa própria. Por que o governo federal decidiu, ministro, aumentar a faixa de renda para o Minha Casa Minha Vida? Primeiro, era um pedido que o presidente Lula, Mariana, já vinha fazendo há muito tempo, né, que a gente ampliasse para que mais famílias pudessem ser atendidas pelo Minha Casa Minha Vida. E também nós percebemos que, por conta da taxa de juros estar muito elevada, normalmente quem financiava os imóveis para essa faixa de renda era a poupança. Com a taxa de juros elevada, a gente tem visto muito dinheiro sair da poupança para ir para outros tipos de aplicação. E com isso está faltando dinheiro para financiar a habitação no Brasil por parte da poupança. Então o governo federal o governo do presidente Lula colocou esse recurso que vem do Fundo Social, né, que vem lá do pré-sal, unindo com uma parte também da poupança mais do LCI, e a gente está conseguindo 30 bilhões de reais para financiar as famílias de 8 até R$ 12.000. Então a gente acredita que no ano de 2025 a gente vai financiar 120 mil famílias que vão poder aí tomar financiamento para realizar o sonho da casa própria. Ministro, o programa foi reformulado, né, em 2023, os imóveis passaram a atender novas exigências de características mesmo dos imóveis. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso. Quais as características que os imóveis do Minha Casa Minha Vida têm e se esses imóveis serão atraentes para as famílias de classe média também? Na verdade, Mariana, nós não vamos fazer especificações aos imóveis para essa faixa de renda, né? O que a gente faz a limitação é para os imóveis até R$ 500.000. Óbvio que a Caixa Econômica Federal, que é o braço executivo do Ministério das Cidades, vai avaliar se esses imóveis, de fato, eles podem, né, se eles custam exatamente R$ 500.000 no mercado, né? Elas fazem a avaliação. Então, as famílias podem escolher onde é que elas querem morar, ver quais são os melhores, se eles têm piscina, se tem playground, se é mais espaçoso, se ele está melhor localizado. Para nós, o que a gente quer, na verdade, é dar o direito das famílias escolherem qual é o imóvel que é da preferência delas, com um limite, como eu disse para vocês, até R$ 500.000. E esses imóveis podem ser já prontos ou tem que ser imóveis que estão em construção? A gente vai financiar tanto quanto imóveis que estejam na planta, que imóveis sejam lançados pelo mercado imobiliário. O que, na verdade, a gente tem são de condições diferentes. Com os imóveis que são usados, a gente tem algumas especificações, como, por exemplo, nós não financiamos 100% dos imóveis usados, mas quando se refere a imóveis novos, a gente vai fazer o financiamento total. Com isso, a gente também está de olho em fazer com que mais oportunidades de emprego estejam disponíveis no mercado, né? O Minha Casa Minha Vida, além da gente realizar o sonho da casa própria, a gente também quer ajudar na economia, gerando emprego, gerando renda. E isso tem dado resultado. No ano passado, só para você ter uma ideia, Mariana, mais da metade de tudo que foi lançado no Brasil em termos do mercado imobiliário foi no setor da construção civil, foi pelo Minha Casa Minha Vida. E isso ocasionou com que o PIB da construção civil crescesse 5,1%, acima do que cresceu o PIB do Brasil, que cresceu a 3,8%. Então, se de um lado a gente quer realizar o sonho da casa própria, no outro a gente também quer gerar emprego e renda para o Brasil, melhorando a nossa economia.
Ministro, então, no caso dos imóveis usados, a diferença para os novos é que a família tem que dar uma entrada para adquirir esses imóveis, né? Como é que funciona essa entrada? Mariana, na verdade, as famílias do faixa 1 e do faixa 2, elas têm que dar uma entrada de 20%. Então, o programa Minha Casa Minha Vida dos imóveis usados, ele financia 80% do valor para as famílias, né? Quando se trata da família do faixa 3, a gente, quando está na região sul e sudeste, o valor que a gente financia é de 50%, e para as regiões norte e nordeste, a gente financia 70% do valor do imóvel. E aí, para o faixa 4, a tendência é que isso fique como é na faixa 3? Isso ainda vai ser definido pelo Ministério? É muito parecido, deve ser definido pelo Ministério, como é normalmente, como está acontecendo já com a faixa 3. Certo. Então, vamos, só para a gente colocar o nosso ouvinte mais claramente sobre cada faixa, a faixa 1 e a faixa 2 são as duas menores faixas de renda, né? E a faixa 3 é para quem tem renda até R$8.000, e a faixa 4 agora, essa nova faixa que foi criada, para quem tem renda até R$12.000, né? Familiar. Exatamente. A faixa 1 são aquelas famílias que ganham até R$2.800. A faixa 2 são aquelas famílias que ganham até R$4.000, de R$2.800 até R$4.800. A faixa 3 é aquela que ganha de R$4.800 até R$8.000, e a faixa 4 de R$8.000 até R$12.000. Certo, ministro. E aí, a gente está falando aqui, então, dessa novidade, que é a criação da faixa 4, mas para as outras faixas de renda, então, não muda nada, né? Quem já tinha ali seu plano de procurar o Minha Casa Minha Vida e tem uma renda menor do que essa que nós estamos falando aqui, de até R$12.000, para essas pessoas não muda nada? Não, exatamente. A gente vai continuar financiando para todas as faixas. Só para você ter uma ideia, Mariana, hoje a maioria dos financiamentos que nós temos feito do Minha Casa Minha Vida tem sido para a faixa 1, que é aquela faixa até R$2.800. Com isso, o que está se alcançando, né? Com todas essas alterações, a gente aumentou o subsídio, né? Ele passou para R$55.000, a gente reduziu a taxa de juros, é a menor taxa de juros da história de todos os programas habitacionais do Brasil. Com isso, a gente está conseguindo fazer a justiça social. Famílias que antes não conseguiam ter acesso à sua casa própria, famílias de rendas mais baixas, elas estão agora conseguindo ter o financiamento, e com isso, obviamente, a ideia que o presidente Lula teve, né, quando criou lá em 2009 um programa que já entregou mais de 8 milhões de unidades habitacionais, está alcançando de maneira plena o seu objetivo, né, que é financiar para todas as faixas de renda. Todas as famílias conseguem, levando até a Caixa, mostrando a sua renda. Aquelas famílias que têm renda, inclusive as que têm renda mais baixa, têm conseguido fazer o seu financiamento do seu Minha Casa Minha Vida. Fora isso, nós estamos fazendo também, a partir do Orçamento Geral da União, nós estamos fazendo seleção também. Já fizemos a seleção e vamos continuar fazendo. Vem para o faixa 1, né, que são aquelas famílias até R$2.800, né, onde nós fizemos no ano de 2023 uma seleção de 135.000 novas unidades habitacionais, e nas próximas semanas, Mariana, nós vamos fazer uma nova seleção com mais 100.000 novas unidades. Com isso, de um lado a gente atende com financiamento, do outro a gente atende aquelas famílias que são naquelas faixas de renda mais baixas também com Minha Casa Minha Vida subsidiado, que é aquele que as famílias têm que entrar com uma pequenina parcela só, mas recebem o seu imóvel, ele com varanda, com biblioteca, como o presidente Lula tem nos exigido. Tá certo. Quantas unidades já foram contratadas, ministro? Até agora já foram contratadas mais de 1.400.000 novas unidades, né? A meta que o presidente Lula nos deu foi de 2 milhões de unidades habitacionais, mas a gente já aumentou essa meta para 2,5 milhões, e agora com faixa 4 a gente começa a se aproximar de 3 milhões de novas unidades habitacionais contratadas em 4 anos. Nesse caso a gente está falando de novas unidades, né? De apartamentos novos, apartamentos ou casas. Nesse aí, lembro que o financiamento a gente pode financiar imóveis usados também. Então, tem imóveis novos e imóveis usados, né? Certo. Claro, o Minha Casa Minha Vida, que são aqueles subsidiados, né? Como eu estava dizendo para vocês, que são com o Orçamento Geral da União, todos esses sim, tem que ser imóveis novos. Perfeito. Ministro das Cidades, Jader Filho, muito obrigada, ministro, pela entrevista aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço a você, Mariana, sempre à disposição dos ouvintes da Voz do Brasil, esse veículo tão informativo e tão importante para a sociedade brasileira. O Conselho dos Campeões, grupo que gerencia a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, se reuniu virtualmente nesta segunda-feira, 7 de abril, para discutir os desafios atuais, as melhorias e as ações a serem implementadas nos próximos anos para alcançar os objetivos da aliança. A reunião foi co-presidida pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. O ministro é co-presidente do Conselho, juntamente com um representante da Espanha. Na co-presidência, junto com a Espanha, do Grupo Central da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, aprovamos a garantia já de 13 países que passam a ter as condições de um plano nacional e receber recursos de países que já anunciaram ajuda financeira, ajuda com conhecimento, com apoio técnico, com financiamento. Segundo Wellington Dias, a reunião marca um passo importante na operacionalização das decisões do Conselho de Campeões e acelera as ações concretas em busca do combate à fome e da redução das desigualdades sociais em todo o planeta. Reportagem Érica Brás. Minuto Ciência. Na data em que é celebrado o Dia Mundial da Saúde, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, participou nesta segunda-feira, ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do anúncio de investimentos da Novo Nordics, em Montes Claros, no norte de Minas Gerais. A empresa é importante fornecedora de insulina para o Sistema Único de Saúde e gera, atualmente, 2,65 mil empregos diretos e indiretos na cidade mineira. Com o investimento previsto de 6,7 bilhões de reais, a ampliação da fábrica permitirá aumentar a atual produção de insulina em 43%, gerando capacidade de produção de 110 milhões de ampolas para canetas de administração subcutânea. A nova planta terá ainda a capacidade de produzir diferentes tipos de medicamentos, incluindo os que são à base de GLP-1, utilizados no tratamento de diabetes e obesidade. Para a ministra Luciana Santos, o MCTI tem como missão atuar para fortalecer o sistema de pesquisa brasileiro para contribuir com o setor da saúde. A inovação e a tecnologia têm papel fundamental na área de saúde. Através da pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos, de insumos e até de equipamentos, a gente pode mudar a vida das pessoas, salvar vidas. E o Ministério da Ciência e Tecnologia encara essa missão com compromisso e atua para fortalecer o complexo industrial de saúde, porque é o meio pelo qual a gente pode garantir vacinas, medicamentos para todos os brasileiros e brasileiras. O MCTI tem coordenado ações para fortalecer o complexo econômico e industrial da saúde no Brasil. Com o lançamento de 3 chamadas públicas, a pasta está investindo em áreas estratégicas, como saúde mental, enfrentamento à influenza aviária e síndrome de Down. Graças à recomposição do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à redução dos juros para projetos inovadores, o MCTI e a FINEP investiram mais de 4,1 bilhões de reais no setor da saúde em 2023 e 2024, no âmbito da nova Indústria Brasil, incluindo contrapartidas. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. Agência BNDES de Notícias. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, anunciou nesta segunda-feira, dia 7, um apoio de 45 milhões de reais do Fundo Amazônia para o estado do Maranhão. Os recursos serão utilizados pelo Corpo de Bombeiros do Estado na prevenção e combate a incêndios florestais e queimadas não autorizadas. O projeto prevê a ampliação e a modernização da frota de veículos e a aquisição de equipamentos e materiais, além da capacitação de agentes públicos e comunidades locais. O anúncio foi feito em cerimônia em Brasília, com a presença do secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, e do governador do Maranhão, Carlos Brandão.
O BNDES foi representado pela diretora Maria Fernanda Coelho, que destacou a importância desse apoio do Fundo Amazônia. Essas ações são muito importantes porque elas visam a prevenção e o combate a incêndios e o fortalecimento das estruturas dos corpos de bombeiros militares. O Maranhão é o 8º estado da Amazônia Legal a receber apoio do Fundo Amazônia para ações de prevenção e combate a incêndios florestais. Para mais informações, acesse agenciadenotícias.bnds.gov.br. Eu quero dizer para vocês, primeiro, da alegria e da surpresa de estar aqui. Eu quero cumprimentar o Fernando Yunes e agradecer a ele a gentileza desse convite para visitar o Mercado Livre aqui. Eu já tinha recebido o Fernando Yunes no Brasil, em Brasília, e esse convite veio a calhar porque ele permitiu que eu visse coisa que eu não tinha visto ainda. Eu conheço muita fábrica de automóveis, eu conheço muita empresa da construção civil, eu conheço muita loja do comércio, muito shopping, eu conheço muito restaurante, eu conheço muitas fábricas em outro país, mas eu nunca tinha entrado em nada parecido com o que eu vi hoje aqui. Nunca vi. E a minha alegria é maior porque eu fiz questão de convidar o Fernando Haddad para vir aqui, o Luiz Marinho, o Márcio. Poderia ter trazido outros ministros. Aqui está alguns deputados federais, amigos nossos, a Juliana Cardoso, deputada federal, o Guilherme Boulos, deputado federal, o Carlos Zaratim, deputado federal, o Kiko Seleguin, deputado federal. Nós temos aqui o nosso querido Eduardo Suplicy, deputado estadual lá em São Paulo. E nós temos aqui pessoas como a Regina Rufino, que falou da nossa querida saudade de Camaçari, cidade de Camaçari, que eu conheço muito bem. E eu trouxe um discurso por escrito, mas não vou nem olhar para o meu papel. Por uma razão muito simples. Eu já governei esse país de 2003 a 2010. Quando eu cheguei na presidência da República, vocês jovens podem atentar para a imprensa da época, esse país estava quebrado. E muita gente que era meu amigo dizia: ô Lula, você entrou numa enrascada. Você pegou um país quebrado. Esse país deve ao FMI, não consegue sequer pagar as suas importações e você não vai conseguir governar esse país. Nós tomamos posse dia 1º de janeiro, a inflação estava a 12%, o desemprego estava quase a 11% e parecia que tudo não ia dar certo no Brasil. Mas as pessoas não sabiam que eu fui criado por uma mulher analfabeta, nasceu e morreu analfabeta, a dona Lindu, mas ela ensinou uma coisa para mim e para os meus irmãos. É de que a gente não pode desistir nunca, não existe nada impossível para o ser humano que é persistente, e por isso a minha mãe dizia para mim: Lula, você teima, que a coisa vai acontecer. E foi assim que nós fizemos esse país crescer. Só para você ter ideia, o Brasil, que não tinha dinheiro para pagar as suas importações, o Brasil que devia 30 bilhões de dólares para o FMI, o Brasil que não tinha nenhuma reserva internacional, o Brasil que há muito tempo não conseguia crescer, esse país começou a crescer. Nós pagamos a dívida externa brasileira 30 bilhões de dólares. Nós, pela primeira vez, fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares, o que segura esse país até hoje contra qualquer crise, mesmo o presidente Trump falando o que ele quer falar, o Brasil está seguro porque nós temos um colchão de 350 bilhões de dólares que dá ao Brasil e ao Fernando Haddad uma certa tranquilidade. E quando eu deixei a presidência da República,
a economia brasileira crescia 7,5%, o comércio crescia 13%, e a gente tinha gerado 24 milhões de empregos com carteira profissional assinada. O salário mínimo tinha dobrado e os trabalhadores que fazem acordo salarial tinham feito acordo acima da inflação durante todo o período. Pois bem, só para vocês terem ideia, quando nós deixamos o governo em 2010, a indústria automobilística, Fernando Nunes, vendia 3.600.000 carros. Dia 31 de dezembro de 2010, a indústria automobilística vendia 3.600.000 carros. Eu voltei 15 anos depois, e a indústria automobilística estava vendendo apenas 1.600.000 carros, 2 milhões de carros a menos do que vendia em 2010. E agora já recuperou, já está vendendo 2.600.000, e nós queremos terminar o mandato ela vendendo a mesma coisa que vendia em 2010. A economia brasileira não crescia. A economia brasileira não crescia. Vocês estão lembrados que em janeiro de 2003 eu fui para Hiroshima, no Japão, participar do encontro, encontrei com a secretária, a diretora-geral do FMI, e ela me disse que a economia do Brasil ia crescer apenas 0,8%. E eu disse para ela que ela não entendia de Brasil, ela não me conhecia e que ela ia ver que a gente ia crescer mais. Nós crescemos no primeiro ano 3,2%, um dos maiores crescimentos de todos os países do mundo. No segundo ano de mandato, em 2024, as pessoas diziam assim para mim: ô Lula, a economia não vai crescer mais que 1,5%. E a economia cresceu 3,4%. Agora as pessoas dizem: a economia vai desacelerar, ela vai crescer menos. E eu quero dizer para vocês, nesse dia 7 de abril de 2025, na frente dos trabalhadores que estão aqui no Mercado Livre, outra vez a economia brasileira vai surpreender. Porque essa gente que fica discutindo o chamado mercado, essa gente que fica discutindo, sabe, a grande economia, eles não conhecem o que é o microcrédito funcionando e o dinheiro chegando na mão de milhares e milhares e milhões de pessoas. É por isso que eu tenho uma crença que eu digo sempre o seguinte: todo país que tem muito dinheiro na mão de poucos é pobre, mas todo país que tem pouco dinheiro na mão de muitos é rico. E é isso que está acontecendo neste instante nesse país. Depois que nós chegamos à presidência, todas as categorias profissionais fizeram acordos salariais acima da inflação. O salário mínimo já aumentou acima da inflação 2 anos consecutivos. O emprego voltou a crescer todo ano e agora em fevereiro foi 437 mil novos empregos criados nesse país. E o crédito está acontecendo com muita força nesse país, muita força. Eu queria que vocês soubessem que esse crédito que o companheiro Fernando Haddad falou, o ex-social, que é financiado pelo salário, antes de vocês fazerem qualquer consulta a qualquer banco com a carteira digital de vocês precisam consultar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, porque eles vão oferecer juros mais barato para vocês, inclusive para negociação da dívida. Aquele quadrado disso é verdade. A partir do dia 25 agora, a partir de agora, se você tinha uma dívida pagando 4, 5 ou 6% de juros ao mês, você vai renegociar a sua dívida, você pode trocar inclusive de banco e você vai pagar metade do que você pagava. E por que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer que o dinheiro circule. Na hora que todo mundo tem um pouco de dinheiro, as pessoas vão no supermercado, as pessoas vão na loja, as pessoas vão no shopping, as pessoas vão no Mercado Livre fazer compra. Na hora que o comércio começa a funcionar, ele gera emprego. O comércio começa a funcionar, ele desenvolve mais um emprego na indústria, a indústria gera mais um emprego, mais um salário, o comércio mais um emprego, mais um salário. E quando eu vejo o Fernando dizer que vão investir em tudo aqui, desde logística até investimento em novas lojas, 34 bilhões de reais, eu sou obrigado a dizer para vocês que eu sou um cara de muita sorte, porque esse país passou muito tempo com muito pouco investimento. E só o ano passado, eu recebi notícia, Yunis, a indústria automobilística, que mais de 10 anos não fazia investimento no Brasil,
e vai investir 139 bilhões de reais até 2028. A indústria do aço vai investir mais 115 bilhões de reais. A indústria da construção civil vai investir mais 120 bilhões de reais. O PAC que nós anunciamos é mais 1 trilhão e 700 bilhões de investimento. Ora, se tudo isso não gerar emprego, o que vai acontecer nesse país? Todo mundo vai ter um pouquinho, todo mundo vai comprar, todo mundo vai poder dar um presente para o filho, vai poder dar um presente para a mulher vai dar um presente para o marido vai dar um presente para o filho, ou seja, a economia começa a funcionar e todo mundo ganha. E é isso que eu quero que aconteça no Brasil, porque eu quero um país de classe média. Eu não quero um país em que algumas pessoas podem comer 10 vezes por dia e a outra passa 10 dias sem comer. Eu quero um país em que todas as pessoas possam ter as coisas. Nós precisamos abolir a ideia de que as pessoas mais humildes, mais pobres, não gostam de comer bem. Porque tem gente que acha que nós gostamos de comer carne de segunda, que nós queremos ir na feira na xepa para pegar as coisas mais baratas, tudo amassada. Acha que a gente não gosta de viajar, acha que a gente não gosta de se vestir bem, acha que a gente não gosta de ter acesso às coisas que nós produzimos. Não! Nós temos que dizer, nós gostamos de nós mesmos, nós queremos ganhar bem, nós queremos nos vestir bem, nós queremos morar bem, nós queremos comer bem, nós queremos criar nossos filhos com uma boa educação, o povo tendo uma boa saúde. É por causa disso é que o SUS está fazendo uma revolução nesse país. E esse país de classe média está nas nossas mãos. Não depende de ninguém, não depende dos Estados Unidos, não depende da China, não depende da Argentina, depende de nós brasileiros. É por isso que nós fizemos uma propaganda com o Ronaldão em 2003, em que a gente dizia, eu sou brasileiro e não desisto nunca. E eu queria que vocês soubessem que o que eu vi hoje. Normalmente, Fernando, um presidente da República, quando ele visita um empreendimento como esse, ele chega aqui, encontra com a direção, vai para o escritório, toma um café, a direção mostra um vídeo para ele das coisas que estão acontecendo, ele vira as costas e vai embora. Ele sequer olha na cara de quem trabalha nesse local. Sequer ele conversa com algumas pessoas. E eu adotei como critério de exercer a presidência, em qualquer lugar que eu chego, eu quero conhecer, eu quero conversar com pessoas, eu quero ver como funciona, eu quero saber se as pessoas estão alegres. E posso dizer para vocês, depois de tantos anos, visitando tantos locais de trabalho, quero te dizer, Fernando Unes, que eu nunca vi um local em que o povo tivesse mais alegria estampada no rosto do que eu vi hoje aqui. Não vi. E possivelmente, não é só pelo salário que a gente ganha que a gente gosta de trabalhar no local. A campainha está dizendo que Lula, para de falar que o pessoal tem que ir embora. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Possivelmente não seja só pelo salário que vocês ganham, porque a gente nunca está contente com o salário, a gente sempre quer um pouquinho mais, sempre quer. Quando a gente recebe aumento, aquele aumento só vale para o primeiro mês, no mês seguinte aquele aumento já não vale mais nada. Mas muitas vezes, tão importante ou mais importante que o salário, é o ambiente que a gente trabalha, é o sonho que a gente tem, é a esperança que a gente nutre, é a expectativa de que amanhã as coisas vão dar certo aqui. E a quantidade de meninas e meninos que me falaram, eu já fui promovido, eu estou aqui há 3 anos, eu entrei aqui, não sabia nada, eu fui promovido, eu estudei, eu me formei, gente agradecendo o ProUni, gente agradecendo os institutos federais, gente agradecendo a salvação da vida dela por conta do SUS. E eu acho então que vocês construíram aqui dentro desse galpão maravilhoso um sonho. Eu acho que vocês poderiam ser considerados construtores de sonhos, porque vocês sabem que depende muito de vocês as coisas melhorarem a cada dia. A minha mãe, uma mulher analfabeta que veio de Pernambuco para não morrer de fome com 8 filhos, mesmo quando ela não tinha nada para colocar no fogão para fazer para a gente, eu nunca vi minha mãe reclamar da vida. Ela falava, hoje não tem, mas amanhã vai ter. E é isso que eu queria dizer para vocês.
Vocês estão trabalhando num local em que permite que vocês continuem sonhando, que permite que vocês continuem acreditando. É por isso que eu digo para vocês, não parem de estudar, não parem de estudar, pelo amor de Deus. O estudo e a formação profissional de vocês é o que vai garantir a estabilidade de vocês para o resto da vida, é o que vai garantir sustentabilidade, é o que vai garantir a mulher enfrentar de cabeça erguida a violência contra ela, o tratamento que às vezes ela tem de forma secundária. É por isso que nós aprovamos uma lei no Congresso Nacional que o salário tem que ser igual entre mulheres e homens, se exercerem a mesma função, porque mulher não é cidadã de segunda classe, mulher não é objeto, a mulher ela tem o mesmo direito, tem mais mesma inteligência, e às vezes eu acho que tem mais inteligência, e às vezes eu acho que tem mais capacidade. Sem nenhum menosprezo a nós homens, eu acho que muitas vezes elas são mais capazes, mais corajosas e mais hábeis do que nós. Então eu queria dizer para vocês que não parem de sonhar. Pelo amor de Deus, não parem de sonhar. O que eu posso prometer para vocês é que eu tenho mais 2 anos de governo. Posso prometer para vocês, nós ainda temos muita coisa para fazer nesse país. Eu ainda quero fazer muita coisa nesse país, porque o que me interessa, na verdade, é o seguinte, é ver esse povo de cabeça erguida, é ver o brasileiro morando melhor, é ver o brasileiro comendo melhor, é ver o brasileiro estudando melhor, é ver o brasileiro passeando melhor, é saber que a gente pode fazer uma viagem para o exterior, é saber que a gente pode ir para o estado da gente de avião, é saber que a gente pode mandar o filho da gente fazer um passeio no exterior, sabe? É isso que nós queremos, não queremos nada demais, nós só queremos ser tratados com respeito, com decência, porque nós temos o direito, porque quem produz a riqueza desse país são vocês. São vocês, não tem outras pessoas que participam da riqueza. Por isso, Fernando, eu quero te agradecer, quero agradecer a direção do Mercado Livre e quero dizer para vocês, valeu a pena eu fazer essa visita aqui. Sexta-feira passada, eu fui visitar os indígenas, sabe, no Mato Grosso do Sul. Eu fui no Xingu, eu fui entregar uma premiação para o cacique Raoni, que tem 94 anos de idade. E eu fui lá ver como é que eles vivem. E as pessoas se queixam, mas os indígenas querem muita terra. Vocês já ouviram crítica, dizendo, não, mas eles têm 13% do território nacional, é muita terra para os indígenas. O que a gente se esquece é que eles só têm 13% hoje, mas antes dos portugueses chegarem aqui, eles tinham 100% da terra, 100% da água, 100% do ar que eles respiravam. Na verdade, eles não estão ocupando o nosso espaço, nós é que ocupamos o espaço deles. Então é apenas reconhecer e fazer justiça. E eu acho que é isso que está acontecendo com vocês. Gente nova, gente bonita, gente animada. Pelo amor de Deus, não desistam nunca. Não parem de acreditar nunca. Não parem de estudar nunca. Porque vocês merecem ter um bom emprego e, sobretudo, merecem ser felizes e criar a família de vocês com decência. Um beijo no coração de vocês. Parabéns por vocês existirem e parabéns ao Mercado Livre. Neste momento tem a palavra o ministro de Estado do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França. Boa tarde a todas e todos, presidente Lula, cumprimentar Fernando Haddad, ministro Luiz Marinho, o Fernando Yunes, diretor executivo do Mercado Livre, o Cauã, que é prefeito aqui de Cajamar, a Regina, que falou em nome dos funcionários, senador Suplicy, senador Jordano, aos parlamentares, deputados. Amigos, é um dia de festa pelo anúncio de mais investimentos no Mercado Livre. É também um dia de festa porque quando o Mercado Livre melhora, certamente os empreendedores que dependem do acerto do Mercado Livre também melhoram. Aqui falaram em 500 mil empresas que dependem desse acerto que vocês fazem todos os dias. Isso é muito relevante porque essas 500 mil, junto com as outras 19 milhões de empresas pequenas do Brasil, formam 99% dos CNPJs. E essas pessoas é que geraram 70% dos empregos do Brasil. Isso é muito relevante. Quando todo mundo falava que o Brasil dependia só do agro, e aí o Haddad falava, não é só agro, tem bastante coisa por aí. O ano passado foi a indústria e foi também o varejo. E no varejo a gente chegou a crescer 10%, né, num ano só.
Então, por tudo isso, a gente cumprimenta pelos empregos gerados e pelas oportunidades que vocês estão proporcionando. Essa é uma parceria Argentina-Brasil que deu certo, né? Então, parabéns a todos vocês. Muito obrigado. Ouve-se neste momento o ministro de Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Boa tarde. Boa tarde, gente. Cumprimentar a todos e todas. Prazer enorme estar aqui na cidade do Cajamar, mais uma vez. Presidente Lula, Fernando, os nossos ministros, nossos deputados, nossos parlamentares, nosso prefeito aqui da cidade, vereadores, lideranças, prazer enorme. Bem, o Brasil, creio que vocês observam, o Brasil vive um bom momento na economia. Fernando Haddad, junto sob a liderança do presidente Lula e do nosso vice-presidente Alckmin, e o conjunto de governo, fez todo o debate importante da reforma tributária, que o Haddad seguramente vai falar um pouco. Mas não foi só a reforma tributária, houve todo um processo de reconstrução do Brasil, das suas políticas públicas, geração de emprego, de oportunidade na educação, na saúde, no empreendedorismo, enfim, em toda a economia. 2 anos e 2 meses, 3.700.000 novos empregos CLT, sem contar as possibilidades do empreendedorismo, dos MEIs, das empresas, pessoas jurídicas, que aqui, inclusive, é um exemplo também dessa relação. No mês passado, geramos 431.995 empregos formais no Brasil. E vamos continuar crescendo e gerando empregos. O presidente Lula costuma dizer, parece que tem gente torcendo contra o Brasil. 2023, num processo de reconstrução, dizia que o Brasil não crescia mais de 0,5%. O presidente Lula disse, vão errar. Crescemos 3,2%. 2024, dizia que não passava de 1,5%, 1,7%. O presidente Lula falou, vão errar de novo. Crescemos 3,4%. Esse ano, em fevereiro, diziam que a gente geraria 1/3 dos empregos formais que geramos. Geramos 2/3 a mais. E o presidente Lula diz, não faça a projeção que vão errar de novo. Que então o povo diz que se diz especialista, eu digo, mas especialista no quê? Que erram tudo. Deixa o homem trabalhar, não é verdade? Deixa o homem liderar o Brasil. Porque nós estamos construindo, reconstruindo e fazendo tudo que está absolutamente ao nosso alcance. É ao alcance do povo brasileiro. Esse país que precisa de paz, unidade, união, para reconstruir e conquistar o desejo da nossa juventude. O que mais nós ouvimos hoje aqui, nos depoimentos, foram de agradecimento ao presidente Lula. Agradecimento pelo ProUni, pelo FIES, pelo SISU, agradecimento ao Haddad, agradecimento às oportunidades que a economia brasileira está gerando. E vamos continuar gerando. Aqui também eu vi agradecimento em relação ao SUS, tanto aqui como de manhã, lá em Minas e Montes Claros, que o presidente Lula foi lá também participar de um processo de inauguração importante de investimento na área farmacêutica. E todos os investimentos é muito importante. Comento o Fabiano dos Correios, que tem uma unidade aqui perto também. De forma, meus amigos e amigas, companheiros e companheiras, nós precisamos cada vez mais aproveitar as oportunidades. E eu vi um conselho do presidente Lula com todos que vinham falar de agradecimento e da educação, das oportunidades. Ele disse, não parem de estudar. A educação faz a grande diferença na vida, não somente daquela pessoa, daquele jovem, daquela jovem, mas faz a grande diferença na família. E é isso o testemunho que nós ouvimos tanto hoje aqui, agora à tarde, como de manhã, lá em Minas Gerais. Portanto, vamos juntos continuar gerando empregos, oportunidade e mais riqueza para o nosso país. Forte abraço, parabéns. Neste instante, fará uso da palavra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Boa tarde. Presidente Lula, Fernando Yunes, prazer estar com vocês. Em nome dos dois, gostaria de cumprimentar todos os que compõem aqui essa mesa e dar 2 recados rápidos a pedido do presidente para organizar um pouco a ação cidadã de cada um de nós nesse ano sobre aquilo que já está em vigor e sobre aquilo que pode entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026. Então, a primeira coisa é apresentar um mecanismo de crédito para vocês, que talvez vocês tenham ouvido falar, mas vocês não tenham ainda familiaridade porque é muito novo. Antigamente, um trabalhador, Fernando, para ter acesso a um crédito barato, a empresa tinha que fazer convênio com o banco para que ele pudesse ter o chamado crédito consignado, que é aquele valor que você abate da folha de pagamento antes de cair na tua conta. Isso dá uma garantia para o banco que permite a ele reduzir de 6% ao mês a taxa de juro para menos de 3%. Os bancos públicos estão emprestando nessa modalidade já a 2,5%. E quando entrar a concorrência dos bancos privados e a coisa ficar mais forte, nós podemos ter taxas ainda menores. Qual que é o recado a dar? Primeira coisa, ao invés de se endividar, procure trocar a sua dívida cara por uma barata. Às vezes você já está com uma dívida, ou no cartão de crédito, ou no crédito ao consumidor, ou com alguém do bairro, que às vezes cobra uma taxa de juros elevada. Então, a primeira maneira de se organizar a tua vida, ou a vida de alguém que você gosta, às vezes você tem uma irmã, ou um pai, ou uma mãe com essa dificuldade, troque a sua dívida cara por uma dívida barata. A prestação que você está pagando pode cair à metade se você usar o crédito consignado, justamente com a garantia do teu salário para diminuir a taxa de juros. Então, essa é a primeira coisa, é saber fazer bom uso desses novos instrumentos que o governo federal está criando para ajudar o trabalhador, que de outra maneira não teria acesso a esse crédito e pagaria 2, 3 vezes mais do que seria razoável. Isso lembrando que mesmo a redução da taxa de juro, ainda no Brasil o juro é caro. Então nós temos trabalho pela frente para continuar reduzindo a taxa de juro e impedir o superendividamento das famílias, que é a maior preocupação do presidente Lula, que a vida inteira foi trabalhador com carteira assinada e sabe pela sua vida, o quanto é difícil, às vezes, você ter esse tipo de facilidade. Segunda coisa, quando a gente começa a trabalhar, às vezes a gente está estudando, precisa pagar a faculdade, às vezes a gente tem bolsa, às vezes a gente tem meia bolsa, às vezes a gente tem um financiamento. A gente começa lá de baixo. Tem gente que começa ganhando um salário mínimo, começa ganhando 2 salários mínimos, que começa ganhando 2,5, 3 salários mínimos. E o que se vê no Brasil é uma grande injustiça, que é o seguinte: mesmo você ainda ganhando 2, 3 salários mínimos, a partir do momento que você vai evoluindo na tua carreira, chega uma hora que o imposto de renda te pega. Então, no Brasil, Fernando, todo mundo que ganha mais de 2 salários mínimos paga imposto de renda que é retido na fonte. Você recolhe para a Receita Federal e o trabalhador nem vê o dinheiro, porque já é retido na fonte. Nós mandamos um projeto para o Congresso Nacional e é importante você falar com o deputado, com a deputada, com o senador, senadora, em quem você votou, em quem você confia. A partir de 1º de janeiro de 2026, se esse projeto for aprovado, é uma promessa do presidente Lula, de campanha, que ele quer honrar, todo mundo que ganha até R$5 mil de salário não vai pagar 1 centavo de imposto de renda. 1 centavo. E quem ganha de 5 a 7 mil vai pagar menos do que paga hoje, porque vai ter um desconto adicional para pagar menos. De 5 a 7 ainda paga, mas vai pagar menos do que hoje. E de um salário mínimo a R$5 mil, a pessoa vai deixar de pagar o salário mínimo. Isso pode representar ao final do ano um 14º salário.
nada mais, nada menos do que um salário a mais por ano, dependendo da sua faixa de renda. Quanto mais, todo mundo vai deixar de pagar a quem de 5 mil. Mas se você estiver ali ganhando 4 mil, 4.500, você vai poupar mais ou menos esse valor de imposto de renda ao final do ano. Então é como você recebesse um 14º salário. Isso depende da aprovação do Congresso Nacional. E é importante dizer o seguinte, que muitas vezes as pessoas falam o seguinte, vai abrir mão dessa receita, não vai faltar o dinheiro para alguma coisa da educação, da saúde? E, efetivamente, presidente, se você abre mão de receita, pode faltar dinheiro para a farmácia popular, para Minha Casa Minha Vida. Por isso que a lei determina que haja uma compensação. E é muito legal vocês pararem para pensar qual é a compensação que a gente desenhou. A compensação é quem ganha mais de 1 milhão por ano, quer dizer, como 100 mil por mês, vai pagar 10% de imposto de renda. Aqueles que não pagam. Nós temos 141 mil brasileiros que têm uma renda superior a 100 mil reais por ano e não pagam imposto de renda. Então é o pagamento dessa turma que vai beneficiar 10 milhões de brasileiros que ganham até 5 e 5 milhões de brasileiros que ganham até 7 mil reais. Vejam vocês o quanto esse país é desigual e injusto. Cobrando o mínimo de 141 mil, nós vamos favorecer 15 milhões de pessoas. É como se para cada um pagador você tivesse 100 brasileiros beneficiados. Essa é a equação que nós fechamos aí sob a batuta do presidente e levamos ao Congresso Nacional. Por fim, eu quero dizer o seguinte, é muito impressionante o trabalho que vocês fazem aqui. Enche os olhos o trabalho que vocês fazem aqui. A diligência, a dedicação, a precisão é uma coisa muito legal de ver. E nós estávamos em Montes Claros, como o Marinho falou, para o lançamento de uma nova unidade de produção de insulina, lá em Montes Claros, Minas Gerais. E a pessoa falou uma coisa para nós, eu falei assim, o que te fez escolher o Brasil para investir? Como o Mercado Livre, que não é uma empresa brasileira, mas é uma empresa de um país irmão, um país vizinho. O que fez você investir no Brasil? E a resposta de vários diretores foram o trabalhador e a trabalhadora brasileira. Eles é que fazem a diferença. Então nós estamos aqui porque além de todo o trabalho que nós temos que fazer quanto governo para criar um ambiente de negócio, para atrair investimento, se não fosse a qualidade do trabalhador brasileiro, isso não se tornaria realidade. Então, fica o meu abraço, parabéns a vocês, a gente pretende voltar para a ampliação das atividades aqui. Um abraço, muito obrigado. Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. Em combate às fraudes no mercado de biodiesel, os Ministérios de Minas e Energia e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos avaliaram a viabilidade das doações de equipamentos voltados ao aprimoramento das atividades de fiscalização. Mais informações com a repórter Ana Lúcia Ferreira. Com o objetivo de reforçar a fiscalização do mercado de biodiesel, foram definidos os procedimentos para a doação de equipamentos qualificados à Agência Nacional de Petróleo, responsável pelo aferimento. Recebidas por associações representativas do setor de combustíveis, as doações serão registradas aos sistemas de doações do governo federal. Este processo acelera as ações de combate às fraudes, coibindo práticas ilegais e garantindo maior controle e transparência do mercado. Os equipamentos fornecidos pelas empresas interessadas permitem a aferição in loco da mistura do biodiesel ao diesel, promovendo as devidas punições e o pleno cumprimento do mandato pelas distribuidoras.
Na última semana, o diretor do Instituto Combustível Legal, Carlo Fácio, manifestou interesse em viabilizar a aquisição de 5 equipamentos ANP, destinados à medição do teor da mistura. Do MME, Ana Lúcia Ferreira. Neoenergia e Supremo Tribunal Federal assinaram acordo de cooperação técnica para a instalação de usina fotovoltaica no órgão público. Mais informações com a repórter Maria Clara Moura. O acordo de cooperação técnica entre a empresa vinculada ao MME e o Conselho Nacional de Justiça promove o abastecimento do órgão público através de placas solares. A iniciativa garante uma economia anual de R$ 191 mil na conta de luz do tribunal, além de promover a adaptação a energias renováveis. O acordo também prevê a modernização em lâmpadas de LED, ações que impulsionam a redução de custos financeiros e a transição energética no país. O ministro do MME, Alexandre Silveira, parabenizou o Judiciário pela parceria com o projeto e a apostar na adoção da eficiência energética, reforçando o compromisso do país com a sustentabilidade ambiental. Do MME, Maria Clara Moura. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a apresentação de Ana Gadelha, produção e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. A Advocacia Geral da União celebrou um acordo histórico que põe fim a um conflito fundiário que se arrastava há mais de 20 anos no Paraná. Com o acordo, cerca de 400 famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra serão beneficiadas com a regularização de um assentamento. O impasse, que envolvia particulares e o MST, chegou até o Superior Tribunal de Justiça, que determinou a intervenção federal. Foi aí que a solução começou a se desenhar, relatou a procuradora da AGU, Renata Periquito Cunha. Era uma ação originalmente entre 2 privados, entre os proprietários da área e ocupantes irregulares. Essa ação tramitou por muito tempo e não havia uma solução para o conflito, mas o fato é que esses ocupantes, eles tornaram a terra produtiva, eles deram uma função social para a terra e estruturaram uma comunidade com cerca de 400 famílias, cultivando diversos gêneros alimentícios. De fato, era uma comunidade consolidada, né? Então, o INCRA veio a intervir em 2022 com o objetivo de adquirir essa terra para destiná-la ao Programa Nacional de Reforma Agrária, regularizando essa ocupação. A conciliação firmada entre o INCRA e os proprietários da área permitiu a incorporação de um imóvel de aproximadamente 10 mil hectares ao Programa Nacional de Reforma Agrária. E a Justiça Federal do Paraná homologou o acordo. Os proprietários vão receber indenização e será criado o projeto de assentamento Maila Sabrina, regularizando a situação de 1.800 pessoas que já vivem e produzem na região. De Brasília, Vitor Abreu. Minuto IBGE. Uma parceria com a agência Rádio Gov. De acordo com os resultados do Censo Demográfico 2022 para a área da educação, o percentual de pessoas com nível superior completo cresceu 2,7 vezes, saindo de 6,8% no ano 2000 para 18,4% em 2022. Em contrapartida, o percentual de pessoas sem instrução ou sem concluir o ensino fundamental caiu de 63,2% para 35,2% nesse período. Juliana Queiroz, analista da pesquisa, destaca os resultados do levantamento. Analisando o grupo de pessoas com 25 anos ou mais de idade, com nível superior completo, pela sua cor ou raça, podemos observar mudanças importantes que ocorreram no Brasil nos últimos 20 anos. A primeira observação que a gente pode fazer é notar que brancos, pretos e pardos tiveram um avanço no percentual da sua população com ensino superior completo. A proporção de pretos e pardos de 25 anos ou mais com ensino superior no Brasil quintuplicou nos últimos 20 anos. No entanto, ainda observamos uma desigualdade entre brancos, pretos
negros e pardos. A proporção de pessoas com nível superior entre a população preta saltou ainda mais, 5,8 vezes, saindo de 2,1% em 2000 para 11,7% em 2022. Entre os pardos, a proporção cresceu 5,2 vezes, pulando de 2,4% em 2000 para 12,3% em 2022. Já a população branca, com ensino superior, cresceu 2,6 vezes, saindo de 9,9% para 25,8%, o maior percentual entre os grupos. Do Rio de Janeiro, Breno Siqueira. IBGE, informação para a cidadania. Ouve-se agora o ministro de Estado da Fazenda, Fernando Haddad. Bom dia, Montes Claros. Bom dia, presidente Lula. Bom dia, Lars. Bom dia, colegas ministros. Eu queria falar com vocês sobre uma coisa que às vezes nem sempre a gente tem em mente, que é a gente fala muito em política daquilo que vai acontecer amanhã, daquilo que vai acontecer depois da manhã, e esquece que o presidente Lula tem um projeto de país que está em curso, no qual se insere esse investimento que está sendo anunciado aqui hoje. Às vezes a gente pensa que o empresário, uma empresa como essa, ela tem 200 países à disposição dela para receber o investimento. E o que a gente tem que se perguntar é por que ela escolhe o Brasil? Por que essa empresa escolhe o Brasil, sobretudo um país que vocês sabem que tem um déficit na balança comercial entre importação e exportação de produtos farmacêuticos. Então a gente precisa se perguntar, o que nós temos de bom, o que nós estamos fazendo de certo, o que a gente pode fazer de certo para continuar gerando empregos de qualidade, como esse que vocês não cansam de aplaudir. A gente sente o orgulho de vocês em pertencer a esse projeto. E o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, nós estamos... A primeira coisa que a gente ouve dos dirigentes dessa empresa é: por que vocês investem aqui? A resposta unânime, por causa do trabalhador brasileiro, da qualidade do trabalhador brasileiro. Trabalhadores, inclusive, que estão sendo, no bom sentido da palavra, exportados. Tem muitos brasileiros que são dirigentes desta companhia em outras unidades operacionais, mundo afora. Isso significa muito para o Brasil, poder colaborar com o crescimento de uma empresa pela qualidade das pessoas formadas aqui, como o Benhur, que de repente vai poder também galgar cada vez mais degraus, né, e subir na sua carreira, né, levando em consideração a sua origem e tendo orgulho da sua origem, dos seus pais e do quanto eles trabalharam para oferecer condições para que ele pudesse superá-los do ponto de vista profissional. O presidente Lula entregou, o ano passado, graças também à liderança do nosso presidente Pacheco, então presidente do Congresso Nacional, uma reforma tributária do consumo. Essa reforma tributária do consumo, ela vai afetar diretamente o trabalhador brasileiro, porque ela desonera, presidente Alckmin, todo o investimento e todas as exportações. Ou seja, o Brasil vai deixar de cobrar impostos sobre investimento e exportações para fazer com que empresas como essa aqui possam ampliar seus investimentos e exportar mais. Ela vai ajudar também o consumidor brasileiro, porque ela vai desonerar produtos essenciais, como é o caso da cesta básica, como é o caso da carne. Então, isso é muito importante também para melhorar o poder de compra do nosso trabalhador, para que o seu salário possa render mais. E tem uma outra coisa, e aí eu peço atenção de vocês e apoio, se vocês concordarem, porque é um projeto que o presidente acaba de encaminhar para o Congresso Nacional, que é a segunda etapa da reforma tributária, que é a reforma da renda. Se ela passar, e a gente espera que o Congresso, senador Pacheco, vote com a mesma diligência que votou a reforma do consumo, vote a reforma da renda, todos os trabalhadores brasileiros com carteira assinada que ganharem até R$5.000
vão ficar 100% isentos do pagamento de imposto de renda. Todo mundo, e nós estamos falando da maioria dos trabalhadores brasileiros. Quem ganha de 5 a 7 mil reais não fica isento, mas paga menos do que paga hoje. Ou seja, nós estamos falando de 15 milhões de brasileiros. 10 milhões que ganham até 5 mil reais e não são isentos. E 5 milhões que ganham de 5 a 7 mil reais hoje, que vão pagar menos ou vão deixar de pagar imposto de renda. Mas é importante salientar que esse projeto ele não é um projeto que compromete o equilíbrio das contas públicas. Por quê? Porque ele tem um outro componente. Ele vai cobrar daquele que ganha mais de 1 milhão por ano e hoje não paga nada de imposto de renda. Então, ele não apenas... O pessoal fala, isso é um projeto populista. Não. Você está fazendo uma coisa equilibrada. Não sei quantas pessoas aqui sabem que o Brasil, que é uma das 10 maiores economias do mundo, é um país que está entre os 10 mais desiguais do mundo do ponto de vista de renda. E nós não podemos aceitar isso. Uma das maiores economias do mundo tem que ter uma distribuição de renda compatível com a sua importância no cenário internacional. Portanto, não se trata apenas de considerar o trabalhador de baixa e média renda. Nós temos também de pedir a contribuição daqueles que estão escapando do sistema tributário para que eles contribuam, para que projetos como esse se viabilizem em todo o território nacional. Então, atenção ao seu deputado, atenção ao seu senador, muita atenção nas votações que vão acontecer no Congresso Nacional, porque é assim que se constrói um país. Nós não podemos nos orgulhar de sermos grandes e ter vergonha do quão injustos nós somos. A grandeza do Brasil depende de justiça. Vamos buscar justiça social, justiça tributária para ter um país melhor. Parabéns pela conquista, parabéns, Montes Claros. Sensacional essa fábrica aqui. Fará uso da palavra o ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha. Bom dia, Montes Claros! Bom dia, Minas Gerais! Dizer da alegria de estarmos aqui. Não sei se todo mundo sabe, hoje, o dia 7 de abril, é o Dia Mundial da Saúde, estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. E quer dizer que para um ministro da Saúde é muito bom, fico muito feliz de, no Dia Mundial da Saúde, estarmos com o presidente da República, com trabalhadores e trabalhadoras, e eu quero em especial uma salva de palmas para os trabalhadores e trabalhadoras da Novo Nordisk. Uma salva de palmas para os samuzeiros que estão aqui, o SAMU que está aqui. Porque o motor, a alma dessa empresa, da capacidade dessa empresa de produzir aqui no nosso país, tem muito a ver com a dedicação de cada um e cada uma. A gente se emociona de ver ali um grupo de trabalhadores e trabalhadoras cadeirantes que faz parte da política de inclusão da empresa, o envolvimento de cada um. Também quer dizer da alegria de estar aqui em Montes Claros, porque Montes Claros tem uma história na saúde pública do nosso país. Está aqui o nosso ex-ministro Saraiva Felipe, que foi ministro da Saúde, que junto com outros médicos e médicas se deslocaram aqui para essa região ao longo dos anos 60, dos anos 70, no começo dos anos 80, e criaram aqui em Montes Claros várias experiências de saúde pública que, juntamente com pesquisadores, engenheiros, empresários que vieram para cá também nos anos 70, transformaram Montes Claros nesse verdadeiro polo, num complexo econômico industrial da saúde do nosso país, de formação profissional, médica, de enfermagem, de cuidado às pessoas para essa realidade aqui de Montes Claros. Dizer que Montes Claros, presidente, é de fato hoje um verdadeiro hub nosso de produção. A gente está muito feliz de ver aqui o maior investimento do setor privado na indústria brasileira. A gente percorre aqui, tem outros investimentos acontecendo. Eu estou vendo o Walker ali da Eurofarma, que também a 4, 5 quilômetros daqui, também tem um grande investimento, parcerias fundamentais para essa região. E dizer que Montes Claros é da saúde não só por isso,
mas porque o senhor, presidente, criou políticas públicas que façam que medicamentos que são produzidos aqui cheguem cada vez mais no povo daqui, no povo de Montes Claros, no povo dessa região. Tem vários prefeitos, vereadores aqui da região. Só para vocês terem ideia, aqui em Montes Claros, graças à reconstrução do programa Mais Médicos, feito pelo presidente Lula e pela ministra Anísia, tem 81 médicos do Mais Médicos do governo federal cuidando da população aqui em Montes Claros. E são mais de 2.400 médicos e médicas do Mais Médicos aqui em Minas Gerais. O que é produzido aqui chega no povo brasileiro através das compras que o Ministério da Saúde faz, das insulinas, dos medicamentos para diabetes, e através das compras que as farmácias privadas que fazem parte do Farmácia Popular fazem. Só aqui em Minas Gerais, presidente, são 5.300 farmácias populares que já estão atendendo aqui em Minas Gerais mais de 3,5 milhões de mineiras e mineiras que têm acesso aos medicamentos que são produzidos aqui, graças a uma política, um programa que o senhor criou, que foi desmontada e que nesses 2 anos o senhor recriou e colocou todos os medicamentos do Farmácia Popular de graça para a nossa população através do Sistema Único de Saúde. No Brasil inteiro são mais de 24 milhões de brasileiros e brasileiras que pegam remédio para hipertensão, para diabetes, para asma, mulheres que agora podem pegar, mulheres que estão no cadastro único, pegam absorvente para garantir a sua dignidade menstrual, idosos podem pegar fraldas geriátricas a partir das políticas e produções que o senhor construiu. E é por isso que o Brasil também tem essa característica. E acredito que é por isso também que essa decisão dessa empresa estratégica da Dinamarca de ampliar a expansão aqui no nosso país. Porque nós sabemos que produção aqui no Brasil está combinada com acesso à população brasileira aos medicamentos, graças a políticas que o senhor construiu. Estamos muito felizes também porque no dia de hoje, 2 coisas acontecem que têm tudo a ver com um dos maiores problemas de saúde pública que nós temos no Brasil e no mundo. A expansão de uma fábrica que vai produzir mais medicamentos para diabetes, para obesidade, e que com um parque tecnológico pode produzir medicamentos para outras doenças que vão surgindo ou que vão ser identificadas, tecnologias novas, e também o senhor começar a nossa campanha nacional de vacinação contra a gripe, que é uma das coisas mais importantes que pode salvar vidas de diabéticos, de obesos, de cardiopatas, de pessoas que têm mais de 60 anos de idade. Hoje é o Dia Mundial da Saúde, a Organização Mundial de Saúde escolheu a saúde materno-infantil como um tema principal. Uma das coisas mais importantes que podem salvar vidas de gestantes e de crianças é exatamente o cuidado adequado ao diabetes, a prevenção, a promoção, quando diagnosticado, o tratamento correto, adequado, com o uso de produtos que são produzidos por essa fábrica, e também a vacinação contra a gripe, que reduz o risco de gestantes e de crianças morrerem. Por isso, tem tudo a ver com o Dia Mundial da Saúde. Estamos muito felizes de estar aqui junto com essa grande empresa, a Novo Nordisk. Mas estamos felizes também pela decisão dessa empresa de expandir aqui no Brasil. E, em parte, tem a ver com a tradição. Vou dar um dado aqui que nem todo mundo sabe. De cada 10 insulinas aplicadas no povo brasileiro pelo SUS, 8 são produzidas por essa empresa, por essa fábrica, uma parceria estratégica tão importante ao longo desses anos. E é por isso que a gente fica feliz quando vê uma fábrica como essa, porque ela traz 2 coisas que nos dá muita alegria. Primeiro, o que ela gera de emprego, de desenvolvimento, de tecnologia, de sustentabilidade, ou seja, da melhor forma de usar os recursos naturais sem agredir o meio ambiente, mas, sobretudo, o que ela traz de segurança para os nossos pacientes, de segurança para aquele senhor de amarelo que estava lá no fundo e que disse que a mãe dele foi salva graças a esses medicamentos que garantem o acesso às pessoas, salva vidas, reduz os riscos de pioras que um diabetes pode ter em qualquer pessoa. Mas também é uma demonstração. Quando a empresa decide trazer um investimento como esse com o Brasil, é porque aposta no Brasil. É porque acredita que aqui, com muita luta, muito trabalho, presidente, pela sua liderança e pelo papel do vice-presidente Alckmin, na reconstrução
de uma estratégia de política industrial, inclusive no setor da saúde, que é um dos setores mais importantes, está acreditando que pode produzir aqui no Brasil. Que nós vamos continuar trabalhando para que a Anvisa seja mais rápida na análise dos medicamentos e na liberação dos registros, para que a segurança seja cada vez maior para esses investimentos, para que o Brasil cresça cada vez mais num grande campo de pesquisa clínica, que o Brasil tem tudo para ser um dos maiores do mundo em pesquisa clínica pela qualidade das nossas universidades, dos nossos pesquisadores. Mas mais do que isso, o mundo hoje da saúde está estarrecido, porque existe um presidente de um país que foi eleito para governar aquele país, que é os Estados Unidos, mas que ele acha que ele é presidente do mundo. E ele começou lá nos Estados Unidos uma perseguição a quem investe e quem estuda em produção de vacina e medicamentos tecnológicos. Passou a cortar os recursos do governo americano para o financiamento de pesquisa e de papel de empresas. Várias das empresas internacionais que estão lá estão preocupados com isso. Começou a alimentar um discurso de ódio contra quem pesquisa em vacinas nos Estados Unidos, contra quem pesquisa na vacina mais avançada hoje, que é a chamada plataforma de RNA mensageiro, que salvou muita gente durante a Covid-19 e que vai salvar muito a humanidade ainda ao longo dos anos. Eu quero dizer a esses pesquisadores e pesquisadoras, estamos dizendo, eu e a ministra Luciana estamos falando isso em tudo quanto é lugar. O Brasil é um lugar seguro para que pesquisadores e pesquisadoras venham para cá para pesquisarmos cada vez mais. Se ele está cortando lá recursos para a produção de vacina de RNA mensageiro, o Brasil, graças ao presidente Lula, está montando 2 projetos de vacina de RNA mensageiro, um na Fiocruz, outro no Butantan, com parceria de indústrias nacionais, de indústrias internacionais. A Luciana, a ministra de Ciência e Tecnologia, lançou um edital. Nas próximas semanas ela vai assinar 500 pesquisadores do mundo que voltam para o Brasil para pesquisar, desenvolver aqui. E eu acho que esse passo no dia de hoje, de uma fábrica como essa demonstração de que o Brasil vai ser cada vez mais um lugar mais seguro, mais forte e mais propício para produzir medicamento, para atrair pesquisadores, desenvolver tecnologia, salvar o povo brasileiro e ajudar o mundo a salvar das suas doenças que tanto afligem o mundo. Parabéns à Novo Nordisk, parabéns ao povo brasileiro que está construindo esse ambiente e muito obrigado ao presidente Lula por ser o presidente que defende a vacina, defende a saúde e defende a geração de emprego aqui no nosso país. Muito obrigado, Montes Claros. Ouve-se agora o vice-presidente da República e ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Muito bom dia a todas e a todos. Cumprimentar o presidente Lula, presidente global da Novo Nordisk, Dr. Lars, o Reinaldo Costa, saudar aqui ministros, ministras, parlamentares, cumprimentando o senador Rodrigo Pacheco, o Benhur, prefeito anfitrião Guilherme Guimarães, amigas e amigos. 2 palavrinhas aí. A primeira sobre a indústria. O presidente Lula lançou a NIB, Nova Indústria Brasil, e a indústria está liderando o crescimento. Ano passado, o PIB brasileiro cresceu 3,4%, a indústria de transformação 3,8%, Haddad. A indústria automobilística no mundo, em média, cresceu 2%, média mundial. No Brasil, a indústria automotiva cresceu 9,7%, os maiores crescimentos do mundo. E o faturamento da indústria, do complexo industrial da saúde, a missão 2 da NIB, Luiz Marinho, cresceu 11%. Então, o presidente Lula está recuperando e fortalecendo a indústria, que pesquisa mais, inova mais e paga melhores salários. E saudar aqui esse investimento, 6,4 bilhões, 600 empregos serão gerados e trazer boas notícias, presidente global Lars. Presidente Lula quer uma indústria mais inovadora,
Então, pesquisa, desenvolvimento e inovação, TR, juros de 4%. BNDES, Embrapi e Finep. A Luciana está aqui, a nossa ministra. Depois, uma indústria mais competitiva, depreciação acelerada, compra de máquinas e equipamentos, ao invés de depreciar em 15 anos, deprecia em 2 anos. Uma indústria mais exportadora. O presidente Lula, como presidente do Mercosul, lutou muito para a união, a livre comércio Mercosul-União Europeia. 22 trilhões de dólares de mercado, 720 milhões de pessoas. E a reforma tributária, tão bem citada aqui pelo Fernando Haddad, que vai desonerar totalmente exportação e desonerar investimentos. E uma segunda palavra sobre saúde. A insulina, o que ela faz? Ela faz com que a glicose entre dentro da célula. Ela altera a permeabilidade de membrana. Quando falta a insulina, esse hormônio do pâncreas, o glicose não consegue entrar dentro da célula. É o que se chama de fome no meio da fartura. Falta a energia na célula, falta a glicose e sobra no sangue, com todos os seus malefícios, né? Retinopatia diabética, problema vascular. O Fernando Haddad brincou, a insulina é distribuidora de renda, porque ela evita a fome no meio da fartura. Ela faz entrar a glicose na célula. Por isso, essa é a indústria da vida, a indústria que salva. E diminuindo a diabetes, diminui a insuficiência renal, hemodiálise, melhora a qualidade de vida. E uma indústria inovadora, novas moléculas surgindo aí, abrindo novas perspectivas em doenças crônico-degenerativas, hoje extremamente difíceis de serem enfrentadas. Por tudo isso, trazer os parabéns, presidente Lula, ao senhor que está liderando a indústria, a nova indústria do Brasil e a Novo Nordisk, pelos avanços da ciência. Parabéns!